Educação à distância, mudando realidades. Olá, meu querido, olá, minha querida, seja bem-vindo à nossa unidade 2. Chegamos na segunda aula, hein? Professor Alberto Viana, hoje estou aqui para começar essa nossa unidade 2, essa aula 2 aí, que nós vamos tratar de novas teorias. E eu estou aqui com aquela roupinha básica de sempre que você já conhece, né? O sapatênis, a calça jeans escura, uma camisa social cinza escuro com as listas e, é claro, o terno um pouco mais claro para dar aquele tom sobre tom. Eu tenho aí 1,75 de altura, sou moreno, cabelo curto, barba, bigode e sou aquela pessoa bacana que você já conhece, você já me conheceu lá na apresentação e também na unidade 1. Prepara, porque eu vou te dizer uma coisa, viu? Hoje nós vamos trazer bastante conteúdo aqui, mais 3 teorias que vão fazer você ter um conhecimento muito maior, muito melhor de todo esse conteúdo. Lembra que eu te disse lá, na unidade 1 mesmo eu te disse, que ó, essas teorias, né, que nós estamos apresentando aqui, ó, nós vamos apresentar aqui as teorias principais, né, as 3, tá? Elas não vieram para corrigir o problema das primeiras, tá bom? Elas vieram para complementar esse conteúdo, tá ok? Então vamos ao slide que você vai entender melhor, tá ok? Vamos lá. Temos aqui então o nosso slide 2. Lembra que eu falei na unidade 1, tá? Que sempre, tá? No início aqui nós vamos deixar destacado, tá? Destacado aqui em negrito, né? Quais as teorias que nós vamos trabalhar, tá? Nós já trabalhamos aqui na linha do tempo e hoje, nessa unidade 2, vamos trabalhar a teoria das relações humanas, a estruturalista e também a teoria geral dos sistemas. Professor do céu, qual é o objetivo, então? Esses nomes difíceis dessas teorias aí é que ao final desta unidade você conheça aí, né, a teoria das relações humanas, né, e a sua importância neste processo. Gente, relações humanas é tudo hoje em dia, tá bom? Não só no meio social, mas como no meio profissional principalmente. Entender aí, ó, a relação entre o todo das organizações e também entender o objetivo de se estruturar uma organização por meio dessa teoria que é estruturalista e ainda compreender o funcionamento de uma organização por meio da teoria geral de sistemas. São nomes, né, grandes nessas teorias que estamos aí vendo nessa unidade 2, mas você vai começar a compreender que elas fazem menção às teorias que nós falamos na unidade 1, que é a teoria científica, a teoria clássica e também a teoria burocrática. Entenda que ao longo desse processo organizacional, nenhuma teoria veio para corrigir a anterior, mas ela veio para complementar alguma área que tenha sido esquecida naquele pensamento do teórico naquela época. O avanço, né, das organizações como um todo. Então isso tudo foi começando a ser trabalhado de uma forma, né, muito prática, muito clara, e é lógico, por meio da ciência, por meio de experimentos, e essas teorias ao longo dos anos elas foram melhorando e novas foram sendo criadas para poder complementar a área que não tinha sido complementada pela anterior, tá bom? E aí aqui, ó, a contextualização, né, nós falamos lá na unidade 1 que a teoria científica, a ênfase era nas tarefas, né, por meio do estudo de tempos e movimentos. A teoria clássica, a ênfase era na estrutura, ou seja, as funções do administrador. E a teoria burocrática, a ênfase era no modelo racional da administração, tá? Mas, professor, olha só essa pergunta aqui, ó. Onde está o trabalhador, tá? Ó, pensando nessas 3 aqui que nós falamos na unidade 1, onde está o trabalhador? Veja bem aí, ó, como pessoa humana. Olharam em algum momento para o trabalhador? Opa, não, ali tem um trabalhador, mas aquele trabalhador ele tem família, aquele trabalhador ele tem sonhos, aquele trabalhador ele tem problemas. Olharam em algum momento? Não. E aí vieram os teóricos, os próximos, como eu falei para vocês, complementaram as teorias anteriores, abordando ou abarcando uma outra área que não tinha sido complementada nas teorias passadas. Por isso que nós começamos aqui hoje com a escola ou teoria das relações humanas, ou seja, o pensamento nos trabalhadores como pessoas, tá bom? E não somente como operários. Lembra lá, ó, operários. Vou colocar aqui, mas você sabe o que eu estou escrevendo, deu para entender, né? Ó. Teve relação aí, ó, com as demandas sociais,
políticas e econômicas. Claro, né? Olha aqui, ó, os movimentos sindicais, né? As guerras, tá? E principalmente as inovações tecnológicas. Professor do céu. Então quer dizer que naquela época o trabalhador ele não era considerado como pessoa, não. Ele era apenas um operário que estava sendo pago para executar a sua função, o seu trabalho ali dentro das indústrias, tá? Dentro das organizações, não só indústrias, né? Mas principalmente nas indústrias. Então ele não era visto como alguém que tinha desejos, problemas, né? Que tinha sonhos, objetivos e tudo mais. Está ali para trabalhar, é o homo econômicos, ele trabalha por dinheiro. Então se eu estou pagando, ele trabalha e está tudo certo. Não era bem assim. Ao longo do tempo, né, os autores começaram a perceber que a pessoa humana precisava ser analisada de uma forma diferente em relação às organizações, tá bom? E olha aqui, ó, e essa escola, né, das relações humanas lá, em 1924, né, foi criada ali por Elton Mayo e sua equipe, deram início aí à experiência Hawthorne. Hawthorne era uma fábrica, tá, que ficava lá, né, a fábrica em Hawthorne, lá, e essa fábrica tinha os operários, e Elton Mayo começou a sua experiência lá, todo um estudo, né, quando os operários, né, se sentiam importantes, ele percebeu no estudo dele, que eles valorizavam a atenção recebida pela chefia, né? E é claro, olha só aqui, ó, desejo lá do Taylor, a produção aumentava. Mas Taylor pensava nisso? Não, mas Elton Mayo, por meio do seu estudo, pensou, né? Porque ele fez uma pesquisa dentro dessa fábrica em Hawthorne, e percebeu que a partir do momento que os operários se sentiam importantes, né, valorizavam a atenção recebida pela chefia, é claro, a produção aumentava. Se a produção aumentava, a indústria ganhava? Ganhava. O consumidor ganhava? Ganhava. O trabalhador ganhava? Ganhava, porque ele se sentia bem. Ele se sentia bem tratado e não só como mais um recurso, né? Opa, estou te pagando aqui, você faz o seu trabalho e vai embora. Não. Ele recebia atenção como pessoa humana e, a partir do momento, né, a sua produção aumentava. É igual eu, é igual você, lá na organização onde você trabalha, seja ela pública ou privada. Quem é seu chefe? Quem são as pessoas que trabalham com você? Elas te dão atenção? Elas te tratam como pessoa? A partir do momento que você se sente bem acolhido no seu ambiente de trabalho, você produz mais e melhor. E uma vez que você produz mais, você traz mais resultados e melhores para as organizações como um todo. Coloca aqui na tela de novo. Quando, ao contrário, né, ó, se sentiam ameaçados, né, pelas mudanças. E aí, uma vez que ele se sente ameaçado, havia o quê? Sempre que tinha qualquer mudança, qualquer coisa, resistência, tá? Imposição de ritmo próprio na produção. Opa, não, ó. Nós estamos sendo maltratados, dá uma parada aí nessa produção, vai lento. É nós que vamos determinar esse ritmo aqui. Ah, eles querem produzir 1.000, nós só vamos produzir 600, tá? Vamos dar uma lentidão aí, vamos botar uma pressão. E é claro, existia também a questão da proteção de grupos informais. Professor, existe informalidade nas organizações? Claro que existe. E essa informalidade se dá exatamente por conta das relações humanas entre as pessoas. Tá? Pessoas se comunicam com outras pessoas, né, que se transformam ali em amigos ou grupos informais que muitas vezes são super importantes ou para o sucesso ou para o fracasso de uma organização. E eu não estou falando só privada, não, pública também, tá bom? Por que pública também? Porque se os servidores, vamos colocar como servidor, eu sou um servidor público, estou aqui servindo, né, a população como um todo, sou pago para isso. Digamos que eu queira dar minha aula aqui de qualquer forma. Ah, mas eu vim dar minha aula, mas eu dei de qualquer jeito. O ensino para você que está me assistindo foi ruim, o aprendizado foi péssimo e o resultado vai ser péssimo também. Onde você estudou? Lá no Instituto Federal de Rondônia. O professor de disciplina foi o professor Alberto, né? Se eu fosse maltratado nessa organização, eu poderia dar a resposta dessa forma. Vou gravar de qualquer jeito. Vou lá de camisa de time, vou lá de sapato sujo, vou de qualquer jeito, estou nem aí. Vou gravar de qualquer jeito e vou fazer o meu trabalho. Estou fazendo o meu trabalho? Estou, mas mal feito. É exatamente isso que acontecia nas organizações quando os trabalhadores se sentiam ameaçados. Ó. Havia resistência, imposição de ritmo próprio e, é claro, a proteção de grupos informais. E eu poderia influenciar outros colegas, professores ou servidores técnicos, tá, a seguir o meu ritmo. Ó, gente, o negócio está ruim aí, ó.
né, eu poderia influenciar eles a também serem ruins e o serviço, a qualidade do ensino aqui cairia muito e poderia, quem sabe, até fechar, né? Pode acontecer, gente, tá? Isso pode acontecer. Os grupos informais são muito importantes para a organização e eles são bons tanto para o sucesso quanto também para o fracasso. Então, começa a analisar essa situação, tá bom? A teoria das relações humanas, ela tratou muito disso e passou a perceber, tá bom? Olha aqui, ó. A partir dos estudos lá de Maio, Elton Maio, né, surgiu então estudos voltados ao quê? Ó? A motivação, a liderança, a coesão grupal e seus efeitos sobre o trabalho. E Maslow, né, ó, Maslow, que é outro autor, grava bem aí, tem no seu material de apoio, psicólogo, né, ó, desenvolveu estudos sobre potencial de desenvolvimento e bem-estar humano. Ele classificou as necessidades humanas divididas numa pirâmide hierárquica, tá? Das necessidades humanas. Vamos ver essa pirâmide aqui agora. Olha só aí, ó. Abraham Maslow, tá? Mais conhecido aí como a pirâmide de Maslow. Deixa eu colocar aqui. Pirâmide de Maslow, tá? Dentro da teoria da escola das relações humanas, tá? Ele criou essa pirâmide hierárquica aqui, ó, onde ele acreditava que as pessoas, né, o ser humano, ele tinha necessidades e ele só conseguiria subir para um nível hierárquico maior quando ele tivesse essas necessidades supridas no inferior, ou seja, necessidades fisiológicas, né? Ou seja, ele precisava respirar, né? Precisamos de comida para viver, de água, de sexo, de sono, homeostase, excreção. Maslow acreditava que nós tínhamos essa necessidade. Para sobreviver, é primordial que nós tenhamos, primeiramente, cumprido, tá? Ou completado todas essas necessidades. Uma vez que essas necessidades super básicas, tá? Que estão na base da pirâmide lá, estivessem supridas, eu conseguiria subir para o grau superior da pirâmide, que é o quê? A segurança, né? Ó. Ou seja, segurança do corpo, tá? Do emprego, né? Você precisa do emprego para poder sobreviver, poder comer, de recursos, tá? Moralidade, tá? De família, você precisa ter família, você precisa ter saúde, né? E também da propriedade. Opa, professor, então, uma vez que eu tenho as fisiológicas cumpridas, eu posso subir para a segurança? Pode, agora eu vou suprir uma outra necessidade, que é a de amor e relacionamento. Amizade, família, intimidade sexual, tudo isso são coisas básicas na vida do ser humano. Mas, não, você vai namorar passando fome? Não. Né? Você primeiro precisa suprir uma necessidade básica lá, que é comida. Né? Tá lá embaixo. E Maslow acreditava nisso, tá? Quando ele criou a sua pirâmide hierárquica, tá bom? Olha aqui, ó. Uma vez supridas essas, subimos aí mais um degrau dessa pirâmide, que era a estima, né? Ou seja, você já está um pouco mais completo, né? Autoconfiante, tá? Conquistas, né? Respeito dos outros, né? Respeito aos outros. E, por fim, a realização pessoal, né? Na qual você tinha ali a moralidade, a criatividade, espontaneidade. Você conseguiria já resolver problemas, né? A ausência total de preconceito e, é claro, a aceitação dos fatos. A teoria também dizia o seguinte, que, lógico, para poder chegar num grau hierárquico superior, você tinha que suprir essa, mas se ao longo dessa subida na pirâmide você percebesse que estava faltando algum, você poderia voltar novamente para poder suprir essa necessidade. Digamos que você chegou no topo da pirâmide, está lá no topo da pirâmide, sendo respeitado, já é uma pessoa que tem uma moral, uma estima totalmente elevada, já se sente autorrealizado. Autorrealização não quer dizer riqueza não, tá, gente? É autorrealização de si como pessoa, tá? Você se sente autorrealizado, mas você está passando por uma dificuldade, está passando fome. Tu vai conseguir se sentir autorrealizado sem comer? Claro que não. Você volta aos níveis hierárquicos inferiores e começa a subir novamente até chegar no topo da pirâmide. Tem muito conteúdo aí no seu material de apoio e se você colocar isso aqui na nossa biblioteca virtual do SWAP, você vai achar muito conteúdo sobre ele. Leia, porque é super importante, tá bom? Principalmente para essa teoria da escola das relações humanas, tá ok? Vamos para a próxima aqui, ó. Ainda, Herzberg,
criou a teoria dos dois fatores e Douglas MacGregor a teoria X e Y. Que, professor, agora nós vamos falar sobre matemática? Claro que não, filho. Teoria X e Y. A motivação não estava relacionada somente com a parte eficiente de uma organização, tá? E a abordagem humanística da administração era necessária. Vamos entender aqui, ó. A organização... Opa, perdão. Passei para o próximo aqui, ó. Vamos entender, ó. Ele criou a teoria dos dois fatores, né, ó. Herzberg criou a teoria dos dois fatores e Douglas MacGregor a teoria X e Y. Você vai ver aí no seu material, está muito bem diferenciada aí qual é essa teoria X e Y, que ela trata da seguinte forma. O homem, né, para poder trabalhar, precisa receber. Ou seja, o homem, por natureza, ele é preguiçoso. Tá? Né? Douglas MacGregor criou essa teoria, ele pensava da seguinte forma, o homem é preguiçoso, ele só trabalha se ele tiver recompensa. Mas na teoria Y ele dizia o seguinte, que não, o homem na verdade ele trabalha porque ele gosta de trabalhar e sabe que uma vez trabalhando ele terá recompensas por conta do seu trabalho. Então ele não tem preguiça, ele tem iniciativa. Olha só como são duas coisas totalmente diferentes. Trabalha para receber, ok, mas um trabalha porque é tipo obrigado, não, só vou trabalhar se eu receber. O outro trabalha sabendo que vai receber. Tá? Porque é fruto do seu trabalho. São teorias que estão muito bem especificadas, tem inclusive uma tabela aí no seu material mostrando exatamente como é que elas funcionam, tá bom? E é claro que a motivação não estava relacionada somente com a parte eficiente de uma organização, tá bom? Eu não preciso pensar somente nos processos, eu preciso pensar também nos resultados, tá? E esses resultados, eles podem trazer situações desagradáveis ou também situações totalmente satisfatórias que elevam a motivação da pessoa humana como um todo. Tem muito conteúdo aí, você precisa analisar com muita calma. Aqui é básico, aqui eu estou trabalhando com você de uma forma de alguns tópicos para você poder realmente, se eu li o material e não entendi, o professor vai falar. E muitas vezes eu vou tratar aqui dos principais tópicos para você. E é claro, a abordagem humanística da administração, que a administração não era vista somente como uma empresa que funciona lá como uma como é que é o nome daquilo, meu Deus do céu? Falhou aqui a memória agora, mas não é só vista como uma máquina, tá? Que tem rolamentos, rolagens, lá, tudo isso tudo. Não é. A empresa precisa ter uma abordagem mais humanística. Lembra lá que na unidade 1 eu falei que as organizações são formadas por duas ou mais o que? Pessoas. E as pessoas têm sentimentos, têm problemas, têm desejos, têm preocupações, têm sonhos e tem muita coisa. E isso precisa ser analisado. Isso era muito bem analisado aí pelas teorias aí, pela escola, né, das relações humanas, que trouxe muitos autores. Esses aqui foram só alguns que eu trouxe para você ter uma ideia de como funcionava. Tem mais aqui, ó. Ainda, a segunda teoria da unidade 2 aí, a teoria estruturalista, né? Que trata a organização como unidade social complexa. Meu Deus, professor, é complexa? É, tá? Os aspectos considerados pela escola de relações humanas não são considerados pela escola burocrática e vice-versa. Professor, você está falando da teoria de Weber aí? Teoria burocrática, mais uma vez? É. Olha só isso aqui, bota aqui na tela de novo, ó. Os aspectos considerados pela escola de relações humanas não são considerados pela escola burocrática. Por quê? Lembra lá que na teoria de Weber, a teoria da burocracia, ela tratava a organização como unidade formal. E uma vez que ela trabalha essa parte formal, ela não olha ali, ó, a escola das relações humanas não olhava ali, ó, considerados a escola burocrática, tá? Como algo voltado para a pessoa humana. Por quê? Na teoria da burocracia pensava somente na parte burocrática, regras, normas, regulamentos, a lei como um todo. Já na escola das relações humanas não, pensou-se na pessoa como um todo. Tá? Não se pensava na papelada, não se pensava nos processos, pensava-se nas pessoas, não excluindo, é claro, a parte burocrática. Mas uma não pensa na outra. Olha aqui, ó. Ou seja, não se viam as organizações somente com foco na operação, mas também em sua estrutura maior, normas e regulamentos e nas necessidades humanas dos operários. Surgiu, é claro, essa teoria estruturalista surgiu por meio da rigidez imposta pela teoria burocrática. Por quê? Começou-se a pensar
no ser humano, mas também começou-se a pensar na estrutura. De que adianta eu ter ali toda uma organização formal, racional, com cargos definidos, funções e tudo mais, se eu não pensar na pessoa, mas se eu não pensar como esta pessoa vai estar encaixada dentro da estrutura organizacional? Começa a pensar nisso. Começa a colocar na sua cabeça, é mesmo, professor? Será que o governador vai nomear os seus secretários e estes seus assessores, funcionários como um todo abaixo dele? Como é que isso vai ser feito? Tá? Dá para colocar qualquer pessoa, dá para colocar uma pessoa desequilibrada num cargo que exige alguém com a formação ou que exige alguém com a capacidade de atender aquelas necessidades? Comece a pensar nas estruturas, mas também pensando na pessoa humana. Tá? Coloca na tela aí. Olha lá. Segundo Chiavenato, o pai da administração moderna, né? Chiavenato, é com o estruturalismo que ocorre a preocupação exclusiva, é claro, com as estruturas, em prejuízo de outros modos, para compreendermos a realidade em que o conceito de estrutura significa a análise interna de uma totalidade em seus elementos constitutivos, sua disposição e suas interrelações, etc. Olha aqui, ó. Mota e Vasconcelos, lá em 2005, afirmam que para sobreviver na sociedade das organizações, o homem organizacional deve possuir as seguintes características, quais sejam? Ser flexível, né, ó? Resistente à frustração, capaz de adiar recompensas com desejo permanente de realização. Vamos comentar isso daqui, ó. Ser flexível. Dá para me ser hoje tão rígido com tudo? Sendo burocrático? Não, se a lei está falando que é isso que é para acontecer, é isso que é para fazer, é isso que eu vou fazer. Só que ao longo do tempo vão surgindo situações totalmente adversas àquilo que está escrito. E se eu não for flexível, eu vou deixar as coisas passarem, ou eu vou perder a oportunidade de criar algo melhor, tá? Ou de atender alguém da melhor forma, ou até de mudar o sistema como um todo. Então é necessária a flexibilidade. E a teoria estruturalista começou a pensar em tudo isso. Olha aqui mais, ó. Ter participação simultânea em vários sistemas sociais e também variação de papéis sociais, está habilitado a mudanças rápidas, gente. Presta bem atenção nisso daí, ó. Você que está aí na sua cadeirinha, poltrona e contínuos, mudança rápida, tá? Eu preciso estar habilitado. Ser um homem político que age estrategicamente para atingir suas metas e objetivos organizacionais. Como assim, professor, ser político? É para ser político, aquele cara que sai apertando a mão de todo mundo? Não, não é isso daqui não. Quando fala em ser político, é ser flexível a determinadas situações. Quando fala em ser político, é você estar aberto e antenado ao mundo que está ao seu redor para verificar o que está acontecendo e o que você pode fazer para ajudar, né, a partir do momento que você tem uma função específica para isso. Ser político é você estar antenado, é estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo e, opa, eu consigo ajudar nessa esfera, nesta outra, nesta e naquela. Tá bom? Não é ser político, o cara é o governador, o vereador, o deputado, não, não é isso, tá? É você estar no meio de todos pensando no bem comum, tá bom? Olha aqui. E ainda, de uma forma simplificada, né, essa teoria estruturalista, ela apresenta a ideia de interdependência das partes, tá? O todo é maior que a soma das partes, tá bom? E as partes só possuem características próprias em decorrência do todo. Sai um Szinho aqui a mais, tá bom? Por fim, a teoria estruturalista também estava com seu foco na abordagem de organização formal, pensando, é claro, na teoria de Weber. A teoria burocrática ela é vigente até hoje nas organizações, tá? Ela também é focada no tipo de abordagem comum de se ver, tanto no privado quanto no público, tá bom? E por mais importantes que sejam os processos, o que importa é o quê? A organização. Eu estou tratando de uma estrutura, tá? E a estrutura é de um todo. Lembra lá que eu fiz a pirâmide, né? E aí eu coloco aqui os seus graus hierárquicos. A partir do momento que eu tenho o pensamento voltado para a estrutura como um todo, eu estou pensando na organização e nos resultados que ela trará por meio de todas as atividades sendo executadas dentro dela, tá? Mas sem esquecer da parte burocrática, sem esquecer das pessoas que estão trabalhando, dos seus problemas, desejos, enfim, tudo aquilo que está envolvido. É o todo, tá bom? Vamos falar então na teoria geral dos sistemas, tá? Essa teoria que também é muito importante aí para o conteúdo
tá? Eu trouxe aqui como analogia, tá bom? O corpo humano. Professor, o que o corpo humano tem a ver com as organizações? As organizações são compostas por pessoas, não é verdade? Uma vez que são compostas por pessoas, você tem ali vários órgãos trabalhando em conjunto, voltados para um objetivo comum. Qual o objetivo do nosso corpo humano? Funcionar da melhor forma possível, não é verdade? É ter um corpo saudável, é ter um corpo que funcione sem dores, tá? Sem problemas, tá? Essa é a função desta organização corpo humano. E eu tenho aqui vários membros, vários órgãos que funcionam de forma interdependente, tá? Que estão interrelacionados entre si. E às vezes, se um parar, causa um prejuízo em toda a organização, ou no caso da analogia aqui, em todo o corpo, tá bom? Dá uma olhada aqui, ó. Eu coloquei essa imagem aqui, ó, que traz alguns órgãos aqui, como a tireoide, né, o timo, né, o fígado, o estômago, o pâncreas, né, pulmões, rim, né, o sistema excretor como um todo, o sistema reprodutor, né, e tantos outros que estão aqui, ó, no nosso corpo humano. E tudo isso aqui se trabalha em forma de quê? De um sistema como um todo. O nosso corpo humano, ele é um sistema que tem várias funções. Cada órgão, cada membro tem uma função específica. Assim também funciona nas organizações, tá? E essa teoria, ela faz essa analogia com o corpo humano para você entender o seguinte: ninguém trabalha sozinho. Uma organização é formada por quem? 2 ou mais pessoas que estão em busca de um objetivo comum para atender uma necessidade específica. Lembra lá da unidade 1? Falei muito isso. Olha só que maravilha. Vamos passar aqui, ó. Olha só, foi desenvolvido então pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy, eu acho que é assim que se pronuncia, na década lá de 60. Ele tinha o objetivo de compreender o funcionamento dos organismos vivos, por isso que eu coloquei a analogia do corpo humano, tá? Coincidência ou não, a organização funciona como se fosse o corpo de qualquer ser vivo. Afinal, a organização é um ser vivo. Esse sistema, ó, ele pode ser definido como um conjunto de elementos interdependentes que interagem com, olha só aqui, gente, objetivos comuns, ó, formando um todo. O corpo humano não trabalha sozinho, tem vários órgãos trabalhando dentro dele, tá bom? E onde cada um desses elementos componentes se comporta como um sistema, cujo resultado é maior do que o resultado que as unidades poderiam ter se funcionasse interdependentemente, tá bom? Qualquer conjunto, então, pode ser considerado um sistema, desde que as relações entre as partes e o comportamento do todo sejam foco de atenção. Isso aqui é um sistema. Deixa eu ver como é que está o próximo aqui. É isso mesmo, ó. Como eu falei para você, que eu falaria da questão do sistema aberto e sistema fechado. Antes de eu falar especificamente do sistema aberto, eu quero que você entenda o seguinte: a partir do momento que você está ali saudável, hoje eu estou saudável, mas surge uma situação inesperada de uma pandemia, de um vírus. Essa situação, ela é interna ou é externa? É externa. E tudo aquilo que é externo e impacta no teu funcionamento ou no funcionamento do teu corpo humano, nós estamos querendo dizer que nós estamos falando de um sistema aberto. É a mesma coisa as organizações que têm sistemas abertos. Vamos entender aqui melhor. Olha só, apresenta inter-relação com todos os envolvidos nos mais diversos processos, tá? Na administração pública, por exemplo, ó, cidadãos e demais órgãos, além dos fornecedores e prestadores de serviços e as organizações. E na administração privada, clientes, fornecedores e concorrentes. Professor, então, quer dizer que todo esse pessoal, seja no público, seja no privado, interfere na organização? Sim. É o cidadão que está sendo atendido pelo serviço público. E uma vez que ele está sendo mal atendido e está reclamando, a administração pública precisa agir para atender a necessidade desse cidadão. Ah, mas é o consumidor lá do supermercado, da loja lá do seu José, está reclamando do atendimento. Então, a loja precisa treinar os funcionários para melhorar o atendimento. Ah, mas o comprador daquela empresa lá, ó, a empresa privada, ele é um cara super chato, tudo mais.
Opa, fornecedor ele pode reclamar. Então aí eu te digo uma coisa, interfere ou não interfere? Se interfere, tá? Órgãos externos, pessoas, processos como um todo, se interfere dentro da organização, sistema aberto. E o sistema fechado não vai interferir, é claro. Olha só aqui, ó. Segundo Teixeira, o funcionamento do sistema organizacional está baseado num processo dinâmico que transforma insumos, tá? Ou seja, recursos, em produtos ou serviços e que influencia e é influenciado pelo seu meio externo, tá bom? Olha a organização como um sistema aberto aqui, ó. Os insumos, né, ou seja, as pessoas ou os recursos como um todo, passam ali pelo processo da administração e saem como produtos, né, ou serviços, tá bom? Aqui eu tenho a organização e seu sistema, e esse sistema ele é influenciado pelo ambiente externo. Como assim, professor? O clima interfere na minha empresa? Sim. Privada e pública? Sim. Tá? Se tiver frio, vai ter empresa pública, por exemplo, que vai chegar um momento que, opa, para que eu vou atender se eu não tenho demanda para isso? Calor, se chove demais, né? Eu tenho trabalho em determinadas épocas? Sim, não, depende, tá bom? A política interfere? Interfere. A economia interfere? Sim. O mercado externo interfere? Sim. Tanto na administração pública quanto na privada. Sistema aberto, tá bom? Funciona como um grande sistema, mas que é influenciado por todo o meio externo na qual ela está envolvido. É a mesma coisa no nosso corpo humano, tá? Se vem uma gripe, se vem um vírus, se vem uma doença, aí eu não tenho como controlar isso. Eu preciso tentar me proteger da melhor forma, mas ele vai interferir no meu dia a dia, no funcionamento do meu corpo como um todo, ok? Olha aqui, ó. Os componentes básicos aí da teoria geral do sistema. Entrada de insumos, né, ou seja, matéria-prima para iniciar o processo de fabricação ou elaboração de um produto ou serviço. O processamento, que é quem recebe as entradas ou insumos para começar o processo de modificação. E a saída de produtos, que é onde sai aí o produto ou serviço pronto para o consumo. Um quarto componente é conhecido como feedback, tá? Ou simplesmente o retorno da informação que pode fazer com que mude todo esse processo aqui, ó, de entrada de insumos, processamento e, é claro, a saída. Tá? Outros termos adotados aí na administração. A eficiência, né, que consiste em fazer algo bem feito, considerando todos os aspectos e sua tendência, apesar de não levar em conta se o que está sendo feito é realmente o que deveria ser feito. A eficácia, tá? Que consiste em fazer aquilo que efetivamente precisa ser feito, ou seja, implica a capacidade de determinar metas e medidas certas para alcançá-los. O objetivo aqui é o resultado, tá bom? Os subsistemas, que fazem referência a um sistema que esteja subordinado a outro, ou seja, faz referência à divisão de um sistema. A equifinalidade, né, que diz respeito a diferentes caminhos, né, que conduzem a um mesmo resultado, tá? Nem sempre o menor caminho é o melhor. A sinergia, tá? Em que o todo é maior do que a soma das partes, isto é, não é a parte que explica o todo, mas o todo que explica a parte. É a organização como um todo que é mais importante. Por fim, a teoria geral de sistemas, ela tem por objetivo analisar a natureza dos sistemas e a inter-relação entre eles em diferentes espaços, assim como a inter-relação de suas partes. Ela ainda analisa aí as leis fundamentais dos sistemas como um todo, tá bom? Para fechar, estamos chegando aqui na nossa linha do tempo, né? Falamos lá na unidade 1 dessas 3 teorias, tá? Teoria científica, clássica e burocrática, e hoje na unidade 2 falamos aqui da teoria das relações humanas, estruturalista e teoria geral dos sistemas. Meu querido, eu quero que você entenda uma coisa. É um conteúdo muito denso, um conteúdo muito grande, que eu trago aqui analogias para fazer você entendê-lo. Mas se você não lê o conteúdo, você não vai conseguir entender, tá bom? Você precisa analisar todo esse material que está aí no ambiente virtual de aprendizagem, ou, se ficar ainda dúvidas, procura as nossas referências bibliográficas na minha biblioteca lá no SWAP, tá bom? Quero finalizar essa aula aqui com você, te desejando aí bons estudos. Se você perdeu alguma coisa, volta lá na unidade 1, volta esse vídeo aqui, vai ler o conteúdo que eu tenho certeza que você vai entender, porque na próxima unidade nós vamos falar de mais teorias. Essa é a nossa disciplina. Eu te aguardo na próxima unidade.
Educação à distância, mudando realidades.